Pare e pense, tudo o que você faz na igreja, isso realmente fortalece alguém ou só aparece para ser visto? Herdeiros do reino, a paz do Senhor. Nesta manhã, continuando a nossa leitura diária, estaremos lendo aqui na carta em que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, a Coríntios, capítulo de número 14, versículos 12 e 26, onde o texto nos diz, capítulo 14, o versículo 12, nos diz o seguinte: assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naquele que produz edificação para todo o corpo. Versículo 26. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Os dons os quais Deus nos concedeu, qual a finalidade? Nós estamos usando de fato, como a pergunta que fizemos no início do nosso vídeo. O que eu estou fazendo na igreja, de fato, está sendo útil para alguém? Está edificando alguém? Ou eu estou fazendo somente para aparecer, para ser um destaque? Alguém está vendo, observando e achando bonito o que eu estou fazendo? De fato, eu estou fazendo para o crescimento da obra? Estou usando o dom que Deus me deu de acordo com o propósito pelo qual o Senhor Deus realmente disponibilizou através do Santo Espírito os dons? Ou eu estou usando tão somente para ser visto pelos meus irmãos, visto pelos outros? Então, qual que é a finalidade? A finalidade dos dons nos protege de dois perigos espirituais. Quais são os perigos? Primeiro, a soberba. A soberba transforma o dom em motivo de vanglória. E também o segundo é a negligência, que a negligência, ela enterra o dom e impede o seu uso. Então, tomemos cuidado com o uso dos dons, os quais o Senhor nos entregou, para que nós assim os usemos para o benefício ou para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, use ou usemos o dom que Deus nos deu para o crescimento da obra do Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo aqui, então, ele vai direto, trazendo uma mensagem, ele vai direto ao ponto positivo, ao ponto qual nós precisamos entender. E o texto diz: procurem crescer naquilo que edifica a igreja. E depois ele pergunta: quando vocês se reunirem, cada um tem um salmo, uma palavra, uma revelação, ele diz, mas tudo seja feito para a edificação. Então nós entendemos aqui que esta mensagem, ela traz uma reflexão ao nosso cérebro. E qual que é esta mensagem, esta reflexão? Que nós somos chamados não fomos chamados para ocupar espaço. Você não foi chamado para ser simplesmente, como diz o ditado, para ser crente de banco. Não. E já um outro complemento a esse ditado: crente de banco é prego. Prego nunca sai do banco. E você, meu irmão, não é um prego, não é crente de banco. Deus te chamou com propósito. Deus te chamou para nós darmos continuidade à sua obra. Deus te deu um dom para ser usado, né? Então você não foi chamado para ocupar espaço. Você foi chamado para gerar vida.
vida na pessoa de Cristo Jesus. Então veja, você é uma pessoa que foi chamada com propósito, porque você pertence a um corpo, você é um membro do corpo, o qual também foi alcançado com os dons, e que deve ser usado estes dons para o crescimento da obra do Senhor nosso Deus. E assim, se você for chamado com propósito, você pertence, então a sua mensagem deve ser impactante, a mensagem do evangelho que tu pregas, usando os dons que Deus te deu com autoridade, com revestimento de poder. Você, então, através do uso dos dons e com a manifestação do Espírito Santo, a sua mensagem causa impacto. E este impacto, ela desperta na pessoa os 3 gatilhos os quais Deus nos chamou. Então, primeiro, propósito. Deus te deu dons, não para a exibição, mas para a construção espiritual em outras pessoas. Deus te chamou com este propósito. O segundo é você pertence, um pertencimento. A fé não é individualista. A fé não é individualista. Cada dom é uma peça no corpo de Cristo. Cada dom é uma peça simbolicamente no corpo de Cristo, e cada membro do corpo, usando o dom o qual Deus disponibilizou, encaixa perfeitamente para o propósito, no propósito pelo qual o Senhor escolhera. Então, meu irmão, use o teu dom. Você pertence a este corpo. Você é pertencente a este corpo. E você não está descartado. Não, você não é descartável no corpo. Deus te criou, Deus te escolheu com um propósito. Você pertence ao corpo. E assim, se você entender o propósito, se você entende que é pertencente ao corpo de Cristo e que deve usar esse dom, a tua mensagem munida ao uso do Espírito Santo causa impacto, que é a terceira área aqui, nas 3 áreas as quais Deus escolhera: propósito, pertencimento, e agora a tua mensagem, ela causa impacto diretamente em outras pessoas. As pessoas conseguem entender quando tu pregas, quando tu falas. Quando você usa seu dom corretamente, alguém é fortalecido, curado ou levantado. É para isso que Deus te chamou. Foi para isto que Deus nos chamou. Não é? A pergunta então é: eu tenho dons? Você já fez a pergunta? Eu tenho dons? Qual é o meu dom? A pergunta é: meu dom está edificando alguém? Então, você pode fazer essas 2 perguntas. Eu tenho dom. A segunda pergunta que tu pode fazer é: meu dom está edificando alguém? Porque a palavra de Deus, ela fala o quê? Uma reunião cheia de dons, mas sem edificação, perde o propósito. Nós precisamos. Veja o que o apóstolo Paulo diz, olha, no versículo 26, diz: quanto a atitude correta, então, ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra de determinada língua e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se nós nos reunimos e não trouxer essas orientações bíblicas para que a igreja seja edificada, tem algo que não está certo e que precisa ser revisto e que precisa correção. A orientação bíblica é: quando se reunir, tenha estas qualidades, tenha estes motivos, tenha estes frutos, tenha o uso, não é, do que a palavra de Deus aqui coloca, para que nós sejamos edificados e crescidos, fortalecidos na palavra do Senhor nosso Deus. Então, a palavra de Deus, então, quando nós nos reunimos, tem exatamente isso. E nós sabemos que é sempre desafiador. Tem sempre um desafio, né, nas nossas vidas para executarmos a obra do Senhor, fazendo-nos ouvir. Olha, então, na próxima vez que você falar, cantar, ensinar ou servir,
Pergunte primeiro: isso vai fortalecer a fé de alguém? Então, quando formos fazer alguma coisa, perguntamos a nós: o que eu estou fazendo está fortalecendo, está impactando na vida de alguém que seja positivo? No sentido de que essa pessoa, se ela estiver dormindo, ela acorde, se ela estiver caída, ela se levante. Se ela estiver fraca, ela seja fortalecida. Então, o que eu estou fazendo está causando impacto, né? Então, isso é importante nós pensarmos. Muito bem. Se a resposta, então, dessa sua pergunta for sim, então faça. Porque quando cada pessoa edifica o outro, toda a igreja cresce. E este é o propósito da palavra de Deus, este é o propósito do ensinamento bíblico aqui. Usemos os dons que Deus nos colocou com propósito para o crescimento da obra do Senhor. Dons não são troféus ou troféus espirituais. Os dons não são troféus espirituais. Não é para ser mostrado, mas é para ser usado para edificação. Elas são ferramentas para levantar vidas. Então, meu irmão, se nesta manhã se esta palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar. Deus não te deu um dom para aparecer, Ele te deu um dom para edificar. Deus te deu um dom para edificar. Então use para o crescimento da obra do Senhor. Fortaleça, compartilhe essa mensagem com pessoas que você entende que ela precisa ser lembrada, que Deus distribuiu dons a ela para ser usada com o propósito do crescimento da obra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã e usemos os dons para os quais o Senhor nos deu com propósito. Eu quero orar com você e orar por você nesta manhã de sexta-feira, agradecendo a Deus. Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de ouvir esta palavra, Senhor. Nos ajude a usar o dom que o Senhor nos concedeu com propósito para o crescimento de muitos, ó Deus eterno, para levantar aqueles que estão deitados, caídos, fracos, curar os enfermos, ó Jesus, revestir do Espírito Santo aqueles que não estão revestidos. Senhor Jesus, nos ajude, nos dê da Tua graça. É o que nós pedimos a Ti nesta manhã. Isto nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.